Livre da Covid, mas agora com a virose. Se forçar um pouquinho, vaza. Mas vamos lá, porque o programa começou, a segunda-feira tá aí, o Turco mais uma vez. Encontrou com o Flamengo, empatou, ganhou os pênaltis, título. Encontrou com o Palmeiras, empatou, mas não era o time horrível, mal treinado. Aí encontrou, não, mas e os desfalques? O Atlético não estava desfalcado? Você desconsidera Arana, Queno, Vargas, Zaratio, não dá para desconsiderar. Mas o Palmeiras sim, mas e o Atlético? Palmeiras tinha lá, não estava com o Everton, mas aí a diferença no gol não é tão... Quer dizer, é grande porque o Everton é melhor que o Lomba, mas pro jogo de ontem não foi. Gustavo Gomes, zagueiraço, muito bom zagueiro. Danilo, baita, principal jogador de meio campo ao lado do Veiga, e perdeu o Veiga no início. Mas isso pesa? Claro que pesa, mas não pesa os desfalques do Atlético. E mais uma vez foi lá e não perdeu. 6 jogos com o Palmeiras, 2 vitórias e 4 empates. Então, e tudo isso precisa ser considerado. Por quê? Porque o Palmeiras tem o Abel, melhor time do continente, o mais organizado do continente, você vai lá e não perde pros caras. Mas eu insisto nos desfalques, então olha os desfalques que o Atlético tem também, ou teve também. É importante analisar tudo isso. Porque senão fica um negócio meio complicado. Você considera o desfalque do adversário, mas não considera o seu. Você considera mais de 2 anos de trabalho no Palmeiras do Abel, mas não considera alguns meses do Turco aqui. Você considera que o Turco é muito criticado aqui quando não joga bem, mas aí quando enfrenta adversários do mesmo nível que o Atlético, que são Flamengo e Palmeiras, e não perde, mas também não ganhou, ok. Mas quando não ganhou do Flamengo, levantou o caneco e ontem na casa do adversário, amigo. Com 40 mil espectadores lá, ué. Tá passando pano? Tô. Quem quiser achar que eu tô. Porque muita gente esperava que seria um vareio de bola lá. E não foi um vareio de bola. Eu acho que é importante pesar tudo isso na análise. Elton Novaes, bela camisa, hein, Elton? Satisfação. Rodeio, né? Não é Traje cara, né? junina, né? Cara é pra ir lá buscar. Cara é a passagem. Cara é pra ir lá buscar. Passagem. Luciano Dias, que emoção te ver aqui. Fala, mestre. Que emoção. A emoção toda minha. Nossa, você é muito Muita bom. Muita emoção. Cara. Isso é muito bom. Thiago Valu, bom vê-lo de novo e com saúde, porque essa Covid arrebentou nós, hein, Valu? Tá tentando, mas a gente é tinhoso, a gente é mais forte. Nossa, cara, passar que loucura por isso aí. Boa tarde hein? a todos, satisfação enorme estar aqui Você mais teve uma uma vez. virosinha também colada na Covid? Claro, né? Também? Também. Só no trono? Você é louco. Eu tive que comprar Sistema de planta. Não, hipoglose eu comprei, foi um balde já, irmão. Você não tá entendendo, não. Que aperto. Paulo Roberto, tá rindo por quê, Paulo? Eu acho que você também tá com virose. Graças a Deus, não. Mas tô bem, Paulo, graças a Deus. Você não acredita, não. Aqui, eu acho que eu fiz polidense na cruz, não tem condição não, cara. Mas é aquela coisa, sabe quando vem um negocinho, vem aquele atrás, aquelas ondas, tudo? Mas acordei hoje com a garganta meio zoada, eu falei, mas não, agora tá mais essa? Você tá louco. Desse jeito eu não aguento. Como é que foi? O que você achou do resultado? Aliás, do resultado tem tanto, 0x0, né? Ninguém quer ver um 0x0. Mas do jogo do Atlético, da postura do Atlético contra o Palmeiras ontem, 0x0 no Allianz Parque, lotado. Paulo Roberto Prestes, meu lateral da esquerda. Everton, gostei do que eu vi, porque todo mundo que vem jogar com o Galo joga desse jeito que o Galo jogou ontem. Isso aí. Entendeu? Então tá certíssimo o Turco, segurou a onda, segurou a pressão. É aquela coisa da resiliência, o time tem que saber sofrer, tem que saber administrar os momentos ruins, difíceis, e eu acho que isso aconteceu. E você falou com maestria, o Galo estava muito desfalcado, de 4 jogadores que decidem jogos. Isso que a gente enxergou ontem. Eu vou... E outra, não tinha substituição também à altura. Quer dizer, o Ademir e o Hulk ontem estavam um pouquinho meio apagado, e o Sacha também, quer dizer, e o que ele tinha no banco? Nada respeitando, óbvio, mas a altura deles. Então você falou a respeito de passar pano, né, logo no começo. Eu vou passar pano. Quer que levanta o pé também pra você? Eu também vou passar pano. Então eu vou levantar o pé. Pro Turco, porque principalmente estava sendo muito criticado na questão defensiva, tinha muita gente reclamando. E ontem, que atuação do sistema defensivo do Atlético. Mariano jogou barbaridade, Natan, Júnior Alonso, Alan e outro, que a gente tem que destacar, que foi o Turco, que foi lá e pegou ele, pincelou ele na base, pegou e falou assim, vai jogar comigo. Rubens, poxa vida, na internet eu já estava vendo as pessoas te perguntando
quanto que tá o porque eu valor tenho do passe da o criança. meu banco, que é o HG Pactual. Porque tá brincadeira. 1 bilhão que vale 1 já. bilhão. E é aceitável, viu? Aceitável e pode aumentar ainda mais, viu, Everton? Pode aumentar ainda mais. Olha, eu vou dizer muito. pra você, gente, vocês precisam cobrar vocês precisam cobrar com parcimônia. Estão cobrando do Ademir o futebol que o Ademir não tem para oferecer. Veja bem, estão cobrando do Ademir que o Ademir, veja você, aí ó, os passadores de pano, tá começando agora e vai até as 2. Os passadores de pano, é o novo programa na tela da Band. Vocês estão achando que eu tô brincando? O programa vai mudar o nome, vai chamar os passadores de pano, a logomarca já está aprovada pelo Scoralic, que é nosso diretor novo aqui de conteúdo. Então tá aqui, ó, e deixa na tela, não muda não, tá, Andrezão? Ficou bom, hein? Vocês precisam cobrar do Ademir, gente, peraí. Vocês estão cobrando do Ademir como se o Ademir fosse titular absoluto do Atlético e um grande craque de bola. Ele sabe que não é. O Ademir sabe. No América ele foi um jogador importante, talvez o mais importante atacante do América na temporada passada. A bola estava nele toda hora, para ele definir, para ele pegar, partir com ela dominada, fazer uma jogada individual, arrematar ou até mesmo dar assistência. No Atlético ele divide a função e ele não está entre os 3 principais atacantes. Só que estão cobrando dele como se ele fosse... Nossa, o Ademir é seleção. O Ademir é isso aí, gente. Vai ter jogo que ele vai definir, ele vai dar uma assistência, ele vai definir, ele vai fazer boas jogadas. Ele é um cara que é difícil de ser marcado. Agora, eu acho que a cobrança para cima do Ademir está desproporcional. Estão esperando do Ademir um resultado em campo de um cara que seja um craque de bola. E ele não é, e ele sabe que não é Luciano Dias. Você e essa barba maravilhosa. Fala do Atlético ontem, do empate do Atlético, do Ademir também, dos jogadores que dos desfalques. Fala do que você quiser, porque você pode. Pois é, Everton. Quando a gente pega a tabela, Atlético e Palmeiras em São Paulo. Na tabela a gente já coloca como um ótimo resultado. Empatar com o Palmeiras em São Paulo é um ótimo resultado. O sistema defensivo do Atlético muito bem, assim como o do Palmeiras, num jogo em que os laterais das duas equipes e os zagueiros das duas equipes são os melhores em campo, o 0-0 retrata, de fato, o que foi a partida. A gente lamenta que um duelo que pode definir campeonato, como o Atlético e Palmeiras, a gente tenha tantos desfalques nos dois times aí por calendário, questão do jogo de seleções. A gente lamenta muito no Palmeiras não ter Gustavo Gomes, não ter ali o Danilo no meio campo, o Atlético não ter o Arana, jogadores importantes também machucados. Então, foi um confronto que poderia ter sido melhor plasticamente, tecnicamente, mas não foi por causa dos desfalques. Mas analisando somente o resultado, ótima partida do Atlético, um 0-0 com o Palmeiras em São Paulo, tem que ser considerado. Faltou, né, Everton, um contra-ataque. O Ademir não esteve bem, o Ademir, a tomada de decisão dele, muitas vezes, é falha, ele erra ali na hora de tocar, ou na hora de finalizar ele acaba tocando. Então, são situações que, conversando com o Hulk, com o próprio Nath Fernandes, que vem de trás ali, são ajustes que podem ser feitos pelo técnico. Mas você não ter Vargas, você não ter Zaratio, você não ter Keno, fica difícil olhar para o banco de reservas e não ter tantas opções, como o Paulinho falou. E não ter seu melhor lateral esquerdo do país, pô, que é o Arana. Mesmo com o Rubens fazendo uma partida Mesmo, assim. exatamente. Aliás, o Paulo Roberto pode falar melhor. O Rubens é meia de origem, mas eu não vou querer ser o conselheiro pro Rubens, não, mas vira lateral esquerdo. Eu vou. Vira lateral Mas esquerdo. eu não ia ainda não, porque na base do Atlético, ele sempre foi colocado como um dos grandes destaques. Fez Né? uma ótima Copa São Paulo, Foi inclusive. até artilheiro já na base do Atlético. No Mas eu acho sub-20, ele foi potencialmente, pensando no potencial futebol gigante. mundial. Onde ele vai ter menos. Pensando no futebol mundial. Concorrência. Se o Arana sai amanhã, Justamente. se o Arana é vendido na janela do meio do ano, você não mete o Dodô de titular, Não, você Rubens, mantém o Rubens. Rubens. Então logo ele está. Everton, E outra coisa, hein? confronto difícil com o Dudu ontem. Se você fala assim, mas ele não é a posição de origem dele. Gente, mas se o Turco está metendo por ali, é porque os treinos, que são poucas sessões de treinos, os treinos têm sido satisfatórios para o Turco. E temos vários Se o Turco exemplos, tivesse a mínima dúvida, ele não meteria o Rubens. Gente, num jogo contra o Palmeiras, no Allianz Parque lotado, ele meteu o menino de lateral esquerdo. Pra marcar o Dudu. Marcando o Dudu. Marcando o Dudu. Daqui a pouco eu quero